Olá pessoal, eu sou o professor Adriano De Lázari da Hidroponic e hoje vamos falar um pouco sobre a produção de mudas. Então curte aí e aproveite. Plantas de interesse na horticultura, desde o plantio da semente até ela ter o porte para ser levada a campo, ser levada para canteiros ou para sistemas de ambiente protegido em vasos, calhas ou slab, pode levar de 20 até 40 dias, dependendo da variedade. E esse período, se a gente fizesse o plantio diretamente no campo, essas plantas estariam mais sujeitas a problemas como pragas, doenças, disponibilidade de água. Se a gente fizesse o plantio a campo e temos uma seca, vamos perder a maior parte das plantas. Eu ia exigir então que a gente fizesse replantio, ia exigir que a gente transplantasse novas plantas para manter a uniformidade da nossa produção. Então, o que se faz no Brasil é a produção antecipada dessas mudas em bandejas de isopor ou bandejas plásticas que têm tamanhos diversos em função do volume de substrato que elas podem conter. E isso está relacionado ao tamanho da muda que se quer produzir. As mudas, quando são produzidas nesse sistema, têm uma economia significativa de sementes, porque a gente vai utilizar apenas uma semente por célula, e a gente tem uma maior uniformidade depois no nosso sistema produtivo. Por quê? Eu só vou transplantar para o sistema produtivo as plantas dentro da bandeja que tenham as dimensões ou as características de interesse. Eu vou tirar aquela muda que não se desenvolveu bem, eu vou tirar aquela semente que não germinou, eu vou ter maior uniformidade no meu plantio posterior. As mudas também podem ser produzidas em espuma fenólica. Para quem vai usar sistemas hidropônicos baseados só em água, né, utiliza então a espuma fenólica, que é uma substância mineral, que é um mínimo espaço para o desenvolvimento do sistema radicular a partir da semente. Esse exemplo que eu estou usando aqui é uma espuma que tem 2 centímetros de aresta, é um bloquinho de 2 por 2 por 2. Mas existem diversos tamanhos de espuma fenólica. Também são produzidas em espuma fenólica mudas que depois podem ser transplantadas para o campo. Aqui a gente tem umas mudas de pimentão que depois vão ser transferidas para vaso. Então, as mudas são produzidas na espuma fenólica até que elas tenham a sua segunda, terceira folha verdadeira e depois elas são levadas então para o campo, para o sistema produzido, para o sistema produtivo. Aqui nós temos umas mudas de pepino para conserva, que ela está no momento inicial de desenvolvimento, vocês podem ver, e depois elas vão ser levadas para o cultivo em vaso. No Brasil, nós não temos ferramentas que permitam desenvolver a planta até que ela comece a produzir flores, ou seja, que a gente consiga levar para o sistema produtivo uma muda que está num estágio de desenvolvimento mais avançado. Nós temos observado em outros países sistemas com essa característica. Nos Estados Unidos existe um sistema para a produção de tomate, pimentão, pepino e outras plantas que se baseia em blocos de fibra de coco. Então, como é que isso é feito lá? Lá se utiliza blocos de espuma fenólica, como falei, tem diversas medidas conforme a planta que quer produzir. E quando ela está ali na sua segunda, terceira folha verdadeira, elas são plantadas dentro de blocos de fibra de coco, que tem 10 centímetros de aresta, ou seja, blocos que tem 10 por 10 por 10, aonde eles têm um espaço de encaixe perfeito para essa espuma fenólica. Então a muda, quando alcança a sua terceira folha verdadeira, ela é inserida nesse bloco com espuma fenólica. A espuma fenólica é inserida nesse bloco de fibra de coco e este bloco de fibra de coco ele é levado para um ambiente protegido e a muda segue o seu desenvolvimento até que ela entra na fase produtiva. E aí então ela vai ser levada para o campo, ela vai ser levada para o vaso, no ambiente protegido, na calha ou mesmo no slab. Quando nós começamos a ministrar cursos em 2015 para a produção de tomate e pimentão em sistemas hidropônicos e semi-hidropônicos, nós adaptamos essa ideia para a realidade brasileira. Já que nós não temos a ferramenta no Brasil, a gente adaptou isso para a realidade brasileira. E usamos para isso uma proposta que a Embrapa desenvolveu já tem quase 30 anos, que é a utilização de tubetes feitos de papel, né, utilizando uma forma plástica. Esses tubetes podem ser feitos dos mais diversos diâmetros e formatos. Podem ser em estrutura, podem ser quadrados, que seriam mais interessantes
Vou falar disso num outro vídeo. Ou redondos. Aqui a gente tem um tubo de 40 milímetros e aqui um tubo de 50 milímetros. Neste tubo é feita uma marcação a mais ou menos 15 centímetros da base, o que permite que a gente faça tubetes todos com a mesma medida. Então, se eu alinhar o jornal, que é o material que eu vou utilizar para fazer o tubete, nesta marcação, todos os meus tubos vão ficar com 15 centímetros de profundidade. Então, enrolado o meu tubete, eu vou enrolar, vou fazer o fechamento abaixo, e aí basta encher esse meu tubete com substrato, e eu tenho aqui então o meu tubete pronto. Se eu preparar todos os tubetes utilizando a mesma medida, eles vão ficar todos com a mesma altura. Eu posso ter tubetes feitos com um tubo de 50, com um tubo de 40 ou até com um tubo de 75. Isso vai depender da medida, do interesse, do volume de substrato que eu desejo para aquela minha cultura. Para o tomate e pimentão, a gente tem sugerido produzir tubetes com o tubo de 50 milímetros, né? E com uma profundidade de 15 centímetros. Então, se eu produzir todos os tubetes, utilizando a mesma marcação, eu vou ter todos eles com a mesma altura. Bom, esses tubetes são produzidos com um substrato seco, como vocês estão vendo. Como é que é feita então a rega e a molha deste material? Bom, a gente não rega esse material, certo? A gente não usa substrato molhado para fazer esses tubetes. A gente faz com um substrato seco. E depois disso é colocado então é construída uma mesa nivelada com borda. E esses tubetes são colocados nesta mesa. E a rega ela é feita pela lâmina d'água que é mantida dentro desta mesa. Então acontece uma subirrigação. Eu construo uma mesa que ela vai ter a dimensão que eu desejo para o número de plantas que eu preciso. Por exemplo, se eu utilizar o tubete de 50 milímetros de diâmetro, em 1 metro quadrado de mesa eu consigo colocar 400 mudas. Então, se o produtor precisa de 2.000 mudas de tomate, ele vai ter que construir uma mesa de 5 metros de comprimento por 1 metro de largura. Em 5 metros de comprimento por 1 metro de largura, eu consigo colocar 2.000 tubetes desses feitos. Um trabalhador consegue produzir, em um turno de 4 horas, aproximadamente 1.000 tubetes. São por volta de 200 até 300 tubetes por hora que um produtor consegue produzir, que um trabalhador consegue construir. E o plantio, então, depois de feito o tubete, colocado nessa mesa, a água então é mantido dentro dessa estrutura uma lâmina d'água, e o substrato vai absorver essa umidade. Quando o substrato estiver úmido, eu posso fazer então o plantio diretamente no tubete, ou eu posso produzir a muda na espuma fenólica e depois colocar no tubete. Para fazer o crescimento da muda de forma que ela não caia, que ela não se desestabilize, eu vou usar uma pequena vareta, onde eu vou prender a minha muda para ter um bom desenvolvimento, sem que para que a muda se mantenha ereta dentro do sistema. Eu não vou fazer aspersão, eu não vou aplicar nada na folha de água. Toda a umidade, toda a fé de irrigação que eu desejo, eu vou colocar dentro da mesa, eu vou manter a lâmina d'água dentro da mesa e a planta vai absorver, tá? Por subirrigação, pela base do tubete. Nesse sistema eu posso manter a muda até que ela tenha o início do seu processo produtivo. No caso do tomate, por volta de 60 dias, mais ou menos, ela já vai ter um bom tamanho. E eu posso, então, transportar ela para o meu sistema produtivo. Quais são os cuidados nesse aspecto? É interessante que antes que eu retire as mudas desta mesa e leve para o sistema produtivo, eu tire a água da mesa, tire essa lâmina d'água e deixe o substrato secar um pouco, estabilizar, de forma que os torrões fiquem mais resistentes. Então, eu interrompo a rega, interrompo a nutrição por um período aí de 2 ou 3 dias, o substrato vai estabilizar e eu posso então levar para o campo para fazer o plantio. Para fazer o plantio, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou remover
a parte de baixo do tubete. Não preciso abrir o tubete. Vou colocar minha muda no sistema produtivo e tá feito, né? Tá feito o transplante. Como eu estou levando para o meu sistema de produção mudas que já estão num melhor estágio de desenvolvimento, aqui vamos usar esse recipiente para ilustrar a mesa, ou seja, os tubetes vão ficar então dentro da mesa com uma lâmina d'água, aonde a planta vai se nutrir, a planta vai absorver a água que ela precisa. Quando eu estou levando para o sistema plantas que já estão iniciando seu processo produtivo, eu estou maximizando o aproveitamento da minha área produtiva. Se eu coloco numa estufa a muda com 30 dias e ela demora mais 30 dias para começar a colocar flores, para ela começar o seu processo produtivo, eu estou desaproveitando essa minha área. Então, vejam, uma estufa para a produção de 2.000 plantas de tomate, para algumas variedades, é uma área de 1.000 metros quadrados. Vejam que eu consigo colocar 2.000 mudas de tomate numa área de 5 metros quadrados. Então fica muito mais fácil para mim fazer controle de pragas, fazer controle de doenças, cuidar da nutrição dessas plantas numa área menor, antes de transportá-la para o sistema produtivo. E a minha estufa fica menos tempo parada, porque quando eu levo uma muda que já está colocando o primeiro cacho de flor, que já está começando o seu desenvolvimento, eu ganho, o meu intervalo entre um ciclo e o outro diminui. Então eu tenho um rendimento maior pela minha área de ambiente protegido. Algumas pessoas podem perguntar em relação à utilização do jornal, porque antigamente na composição das tintas se utilizava cromo e chumbo. Mas a legislação para a indústria gráfica mudou. Antigamente tínhamos tintas para produtos alimentícios e tintas para a produção de impressos em geral, jornais, revistas. Mas há uns 15 anos, mais ou menos, a legislação mudou e hoje não existem no Brasil, para a produção gráfica, tintas que não sejam feitas a partir de pigmentos naturais e óleos vegetais. Então é tranquilo utilizar o jornal para a produção dos tubetes. Não vamos ter contaminação com metal pesado. Certo? Gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com as pessoas, se vocês gostaram. Deixem os seus comentários, façam perguntas do que não ficou claro para eu poder responder para vocês. E também façam sugestões para novos vídeos. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora.